Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Eu quero conversar hoje com vocês sobre a compaixão. Compaixão. A compaixão está implícita em praticamente todo o ensinamento de Jesus, né? Mas não está dito diretamente com essa expressão, né? Então, por isso que eu quero clarear um pouquinho o que ela significa. A expressão compaixão eu fui encontrar com mais frequência, e vocês podem fazer uma experiência, um teste que acontece, foi nos livros budistas. Se você for no YouTube e botar compaixão, os primeiros vídeos que vão aparecer são de budistas falando. Depois aparecem pessoas de outras religiões. Ou seja, dentro do budismo eles estimulam mais esse conhecimento a respeito da compaixão. E foi lá mesmo, nos livros budistas, que eu consegui também clarear a minha percepção do significado e da importância que tem a compaixão em nossas vidas. Bom, vamos começar pelo capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, toda a vida, toda a vida, toda a vida. No Manezês, toda a vida, toda a vida, toda a vida. Bom, a compaixão é uma das ferramentas do exercício do amor. E o amor é a expressão, é o sentimento, é aquilo que está na base de tudo que Jesus ensinou. Todo o ensinamento de Jesus está baseado em expressar amor. Sempre é expressar amor de alguma maneira, não é? Então, nós temos misericórdia e temos compaixão. Vou diferenciar o que é uma coisa da outra. Misericórdia. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. É o complemento da brandura, portanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando ou pacífico. Lembrando que perdoar e esquecer são duas coisas distintas, não é? Às vezes a gente faz alguma coisa e a gente diz, depois esquecer isso. Ou esqueci. Acontece que esquecer é orgânico, tem a ver com o cérebro. Tem a ver com o nosso cérebro, onde ficam armazenadas todas as informações, tudo aquilo que acontece conosco. Com o passar do tempo, às vezes isso fica lá no fundo da memória e dificilmente vem à tona. E a gente esquece. Mas aqui dentro, no coração, isso não acontece. Porque no sentimento, isso fica sempre. Você pode dizer assim, ó, eu esqueci da ofensa que o cara me fez. Eu tinha esquecido, mas quando esbarrei com ele, veio à tona. Por que veio à tona? Porque não foi perdoado, foi só esquecido, foi só tirado da memória presente, né? Da memória recente. Então ficou aquela coisa lá que fica latente. Então tudo aquilo que nós não processamos, que não resolvemos, fica lá dentro, latente, e fica conosco por toda a vida, até o fim da vida. E a gente precisa então prestar muita atenção naquilo que nós guardamos no nosso coração. Sabe? Acontece com todos os seres humanos, ninguém escapa disso, não. Desentendimentos, dificuldades de relacionamento, dificuldade de se expressar, isso é do cotidiano nosso e nós estamos aqui mesmo na Terra, planeta Terra, no período de provas e expiações, justamente para isso, para esbarrar nas dificuldades e fazer a prova. Tá ligado? Na escola, tinha prova? Prova de matemática. O que caiu na prova de matemática? Problemas, certo? Então, desde que nós entramos na escola, nós estamos resolvendo problemas, né? Foi a primeira vez que nos ensinaram, lá pelos 6 anos de idade, a resolver problema. A mulher conta uma história e nos pergunta o que é que acontece. E a gente tem que resolver. Quem é que passa na escola? Quem resolve os problemas. Aquele que não resolve os problemas, sinto muito, vai repetir o ano, porque não resolveu os problemas. Tenham isso sempre em mente.
Se eu não resolver meus problemas, eu vou repetir o ano. O que significa repetir o ano? Voltar para uma vida parecida com essa, com as mesmas situações, para que eu possa resolver os problemas da nova vida e aquilo que ficou guardado lá dentro, sabe? Da vida passada, que eu nem lembro mais, aí realmente não lembro mais, mas que aquilo vem à tona sempre que uma situação parecida se apresenta. Aí vem aquela sensação e a gente não sabe por quê. Aí, por que eu estou vivendo isso? Talvez sempre tem uma razão, né? Sempre tem uma razão. E a razão pode não estar agora, assim, tão perto, tão próximo. Às vezes está lá na outra encarnação passada. Provas e expiações. É a tal da expiação, né? Bom, em termos de ter problemas e de ter executado alguma coisa que não era muito agradável, Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que não estiver em pecado, né? Ou seja, todos nós temos alguma coisa mal resolvida, mal feita nessa encarnação. Não tem erro, todo mundo vai ter. Então, nós não podemos, temos que prestar bastante atenção quando aparece em nossa mente aquele tal do julgamento, né? Tão presente em nós, quando a gente vê uma coisa, de cara já vem o protótipo daquela coisa, aquele tipo de gente, aquele tipo de coisa, e a gente já enquadra o fulano em determinado tipo de comportamento. O julgamento. Terrível. Bom, Jesus ensina a perdoar os outros, mas também perdoar a nós mesmos. Se nós não fazemos um processo de perdoar a nós mesmos, nós vamos nos martirizar, nos dificultar a nossa existência, vamos carregar essa coisa por toda a vida, aquela coisa sempre volta, não tem jeito de esquecer. Por mais que o cérebro já não esteja funcionando muito bem, né, assim lá pelos 70, tipo eu assim, mas mesmo assim, aquelas coisas, elas não desaparecem, elas voltam, né? E a gente precisa fazer o trabalho de se auto-perdoar. Então, a compaixão não é só com o outro, mas também é conosco também. Bom, nós não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, né? Nem condenar a outrem aquilo que nós absolvemos em nós. Se eu faço algo errado, mas eu digo, eu tenho as minhas desculpas para aquilo que eu fiz. Ele também tem as suas desculpas para fazer aquilo, não é verdade? Então, esse nosso olhar sobre o outro precisa ser sempre repensado. A compaixão, que é uma das ferramentas do exercício do amor. Algumas vezes pensamos que é pena, sabe? Tadinho, né? Acha que compaixão é sentir pena, se condoer com o sentimento que os processos estão acontecendo dos outros. Não, isso não é compaixão. Isso é pena, ter pena, né? Pois a compaixão é a noção clara de que todos os seres têm exatamente o mesmo direito à felicidade. Essa compreensão é que nos traz a compaixão. Entender que todo ser humano tem direito e está aqui na Terra para ser feliz, né? Também um outro aspecto que costuma ser confundido com compaixão é o apego, que é uma sensação de proximidade, de ligação que temos com amigos e parentes. Então, nós temos parentes e amigos com quem nós temos um bom relacionamento. Então, dentro da família, então isso fica mais presente. A gente tem um certo apego pelas pessoas, tem aquela tensão com ela. Pode ser amor, pode ser apego, pode ser alguma coisa, não necessariamente compaixão. Às vezes, o nosso senso de preocupação com o outro depende da atitude que ele toma. Se a pessoa age de forma negativa, nosso senso de compaixão some rápido, né? Eu até gosto dele, ele é muito próximo de mim, mas se o cara me desafetou, me desagradou, me ofendeu, a compaixão vai pelo ralo, né? Aquele meu sentimento, aquele amor, aquela coisa que eu deveria ter por ele, vai para o espaço porque eu não aceito que ele me faça isso. É assim que a gente pensa? Não admito que faça isso comigo. Gente, como é difícil, né? Como é difícil. Olha, eu já passei por algumas experiências na vida com relação a isso, né? Onde as pessoas me desagradam, me ofendem, me agridem, e eu levo tempo. Não é assim rápido o processo, né? Não é rápido. O primeiro processo, realmente, que eu disse, eu vou perdoar esse cara, mesmo que ele tenha me feito tanta safadeza.
eu levei 3 anos. Na compaixão, nós nos aproximamos do outro e sentimos o que ele sente. Olha só, nos igualamos ao outro, mas como não estamos tão profundamente imersos na situação, conseguimos pensar em soluções e assim, às vezes, até conseguimos ajudá-lo sugerindo caminhos para sair da crise. Na compaixão, a gente está com o outro, a gente se coloca no lugar dele, não é? É uma coisa que você diz assim, sabe aquele negócio, aquele abraço, a gente diz assim, eu estou contigo, sabe? Vocês já sentiram alguém que te abraçou e disse, eu estou contigo, quando a gente está numa situação? Que sensação gostosa, que alívio que dá quando alguém nos abraça e diz, eu estou contigo. E a gente diz, oh, graças a Deus, não estou sozinho nessa, não é? Alguém me entende, alguém me compreende. Que alívio que dá, não é verdade? Então, coloque-se no lugar do outro, daquele que, né, que você vai dizer, eu estou contigo, dá um abraço, e a gente dá essa força é fundamental às vezes, porque a pessoa naquela situação está tão, assim, perturbada com a situação, que ela não consegue visualizar uma saída. E na hora que ela ganha esse abraço, que ela ganha esse eu estou contigo, né? Aquilo dá uma aliviada e a pessoa até consegue a ver, né? Ou você tem até uma sugestão para dar para a pessoa, né? Olha, a tua saída pode ser por aqui. Ou, graças a Deus, além de me tirar dessa situação, ainda me traz uma solução que eu não tinha conseguido pensar. Isso é compaixão. Quando a gente está com o outro, a gente sente o outro, a gente está junto com o outro. Estamos juntos. Né? Essa expressão estamos juntos que a gente usa é muito da compaixão. Eu estou contigo, irmão. Como é bom escutarmos isso, né? Parece que alivia o sofrimento. Qual é o benefício da compaixão? Ela nos traz força interior. É comum sermos preocupados conosco mesmo. Nós pensarmos eu, no que é meu, no que eu quero, eu, o meu, sabe? Às vezes a gente está meio só no eu, no que eu quero, no que é meu, fica envolvido só no eu e não tem muito olhar para o que está em volta acontecendo, né? Não se preocupa muito com o outro, né? Gostei daquela frase da canção, fica sempre um perfume na mão de quem oferece rosas, né? Pô, isso é bonito a beça, né? É bem compaixão isso, né? O perfume que fica na tua mão quando tu oferece rosa, né? É lindo isso, gostei a beça. Em nossa mente centra tudo em nós mesmos. Então todas as nossas experiências negativas, mesmo as pequenas, se tornam muito dolorosas, às vezes enormes. Às vezes um problema nosso está aqui nos consumindo, tal, porque a gente está naquela coisa toda. Ao lado tem um cara, passa um cara sem perna, sabe? Aí tu olha assim, cáspita. Eu aqui reclamando da dor no joelho, o cara nem joelho tem, né? Já dá uma diferença brutal da maneira como a gente olha para o nosso próprio problema, né? Tá doendo meu joelho aqui, eu vou fazer um exercício, vou passar uma pomadinha, um creme, vou fazer alguma coisa, vou tomar um Dorflex, que seja, mas vou aliviar a minha dor, eu tenho como aliviar a dor. Imagina, o outro nem tem como aliviar, porque não tem mais a perna. Ou seja, o problema do outro é muito maior do que o meu. E aí, nessa hora, a minha bola abaixa um pouquinho, né? Porque tu olha assim, pô, né? Tudo isso também, né, cara? É só uma dor no joelho. Que tem conserto, provavelmente. Mas quando temos o hábito de pensarmos nos outros, a nossa mente se amplia e os nossos pequenos problemas se tornam realmente pequenos. E as coisas negativas não incomodam tanto a nossa mente. Compaixão e bem-estar. Bom, uma vida feliz contempla a existência de amigos, que significa apoio, certo? Há amigos do dinheiro, há amigos do poder. Mas para esses indivíduos, se o dinheiro ou o poder acabou a amizade, né? É a amizade por interesses, né? Mas os amigos verdadeiros ficam. Mas como criar amigos verdadeiros? Quantos amigos verdadeiros vocês têm? Conta numa mão ou conta em duas? Eu costumava dizer que eu tinha 5 amigos de verdade. Quem são esses amigos de verdade? Aqueles com quem eu posso sentar e contar o que está se passando comigo. Eles sentam e contam para mim, a gente troca figurinha e a gente sente que tem aquele apoio, aquela amizade, aquela coisa gostosa, né? Em 1961, 2 morreram no mesmo ano. Um em fevereiro, outro em agosto. Foi um choque para mim. Eu tinha a idade deles também. Disse, meu Deus, estou na fila.
Mas passou um ano, passou 2, passou 3, morreu outro. Assim, ai, Jesus, a coisa tá aí. Ficaram 2. Há 2 anos atrás, um me traiu. Difícil de falar disso. Se foi. Sobrou um, que vai fazer 92 anos semana que vem. Tá no fim. Eu digo assim, eu estou precisando urgentemente renovar o meu acervo de amigos de verdade, né? Preciso urgentemente fazer novas amizades verdadeiras. Mas como fazer uma amizade verdadeira? Sabe, assim, como é que eu vou sentir que o cara é de verdade, que o cara pode ser meu amigo ou não, se ele não está só interessado em algum aspecto da minha existência, né? Bom, se você tiver um sentimento de compaixão, terá mais amigos verdadeiros. Mostre sentimentos gentis e sorria e terá bons amigos. Ou seja, eu não tenho que ficar vendo quem é o cara. Eu tenho que me mostrar para o mundo como um cara generoso e alegre e feliz, para poder atrair para mim pessoas generosas e felizes, né? Porque a lei da ação e reação, da atração, né? A gente atrai para perto de nós aquelas coisas que são parecidas conosco. Se eu sou um tenebroso, eu vou arrecadar para minha volta a turma de tenebroso. Mas se eu sou um cara feliz, um cara alegre, um cara compassivo, eu vou atrair para mim pessoas assim, porque eles vão ver isso na minha expressão, sabe? No meu olhar sincero, no meu sorriso sincero, e vão se aproximar. Então, lentamente, a gente encontra uma pessoa, começa, e aí tem um papo com a pessoa, assim, poxa, cara legal, né? E aí a gente começa, então, a soltar um pouquinho, e a gente vai se fortalecendo. E a gente procura os amigos. Nós hoje vivemos um período meio terrível, os amigos são só do Zap, né? Tem os grupos do Zap, e a gente fica falando só do Zap, e só manda abobrinha para lá e abobrinha para cá, mas olho no olho, assim, mão na mão, tá cada vez mais difícil, né? Eu fico assustado com esse negócio do povo só no Zap. Um dia eu estava no restaurante com a minha esposa, foi uma experiência assim, meio louca, né? Sentamos, olhando pro cardápio, não sei o quê, a minha mulher assim, olha aquele casal ali. Eu olhei pro lado, um casal jovem, ou casados ou namorados, não sei, mas jovens, assim, 30 e poucos anos, 40. Cada um no seu telefone. Eles estavam olhando cada um pro seu telefone em silêncio. Se ela me chamou a atenção, porque ela já estava observando eles há alguns minutos, né? Tudo bem. Ah, veio a nossa comida, tal, não sei o quê. Daqui a pouco eu olho pro lado, a deles não tinha. Eles ainda não escutei um som, uma palavra, e em nenhum momento alguém levantou o olho para olhar para o outro. Era só no telefone. Passado uma meia hora, eles estavam ali, saíram de casa para ir num restaurante jantar, e ao invés de trocar figurinha, que é uma hora da gente trocar figurinha com a namorada, ou com o marido, ou com a esposa, não é? Um momento de intimidade, um momento gostoso, que a gente está ali celebrando qualquer coisa, até o dia bonito, será qualquer coisa, a gente arruma uma desculpa para poder estar lá. Eles estavam no telefone, os dois. Se eu sair de casa para fazer um programa e chegar aqui e ficar cada um olhando para o seu telefone, eu assim, Jesus Cristo, essa coisa está ficando meio delicada, né? É preciso alguém começar a dizer, ei, acorda, né? Larga o Zap. Tá ali o cara que me mandou o Zap. Olha, o meu Zap não tem som, entendeu? Isso foi um processo que eu fiz junto com a minha esposa, quando apareceu o WhatsApp, lá na minha casa, os meus filhos criaram o grupo da família. Eu me deito às 10 horas da noite, eu sou o cara que durmo cedo e acordo cedo. 11 horas, blim, 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 telefone tocando, o que é isso? O cara se levanta assustado, pensa que é alguma coisa urgente, era abobrinha. Eu estou fora do grupo. A minha mulher disse, hipótese nenhuma, não pode marcar o grupo assim, não, eu não quero isso para mim. Imagina, gente ligando às 11 horas da noite para contar historinha. Não, eu vou pensar. Aí procurei lá e vi que era possível ter sem som de chamada. Assim, resolvi a parada. Até hoje, desde que isso existiu, eu não tenho som de chamada. O que é que acontece? Uma hora que eu posso olhar para o telefone, aí eu vou lá, vou ver quem é que está querendo falar comigo, que notícia que deram, o que estão querendo, né? Imagina, eu comandei uma escola de médios no grupo, no nosso lar, e lá eu tinha 17 turmas. 17 turmas, cada uma com uns 40 alunos mais ou menos. Cada turma tinha um grupo, Zap.
Imagina se fosse ter só um. Aquele ficava o dia inteiro, eu ia enlouquecer, né? Minha filha é arquiteta, ela tem grupo. Minha filha é arquiteta, trocentas obras em execução, para cada obra ela tem um grupo. Ela enlouquece, eu vejo ela enlouquecida com aquele negócio. De manhã cedo, acorda cedo, já está ali todo mundo. Mas é louca, sai dessa, né? Tem outra maneira de falar. Eu também fui engenheiro, eu também tive um monte de obra, mas eu ia lá na obra e chegava lá, perguntava o que se passa, né? Não ficava todo mundo mandando aquelas coisas assim. É meio enlouquecedor. Então, segura a onda do, do Zap. Para quê? Para que a gente possa ter mais contato físico, mais olho no olho, para que a gente possa sentir melhor as pessoas, porque pelo telefone você não sente, é uma coisa fria. Mas no contato, na conversa, no toque, você sente. Então, como é que você vai fazer amigo de Zap? Não, amigo de Zap é amigo que é e não é. O amigo verdadeiro é aquele que tu senta para tomar um café, para tomar uma cerveja, para ir lá em casa, para ir na casa dele, para fazer uma viagem junto, qualquer coisa, mas amigos de verdade que gostam de estar juntos, se tocando, se olhando, contando histórias, historinhas, às vezes, brincadeira, né? Amigos de verdade contam muito brincadeira um para o outro também. E isso é bom, isso é saudável, é necessário para que a gente possa levar uma vida emocionalmente saudável. Senão, quanto mais você se esconde atrás desses mecanismos todos, você vai se sentindo cada vez mais solitário. E aí é um perigo danado. Vou seguir o meu roteiro aqui. Uma mente mais egoísta, mais voltada para si mesma, é muito ruim para a saúde. Olha só. Deixa eu voltar aqui em cima que tem uma coisa mais importante para falar. Como criar amigos verdadeiros? Se tiver um sentimento de compaixão, então sorria mais, se toque mais. A prática da compaixão também é imensamente benéfica para a saúde. Eu estava falando, né? Por que ela é benéfica para a saúde? Porque é o seguinte, quando você é feliz, quando você tem bons relacionamentos, o que é que acontece com esse chakra que nós temos aqui? Chama-se chakra cardíaco. Qual é o órgão que está atrás do chakra cardíaco ao qual ele se liga? O timo. Estão ligados? O timo. Então, quanto mais amorosidade você expressa, mais amizade, mais relacionamentos, mais amorosidade, mais fortalece o timo. E o que é que o timo faz? Ele é o responsável pela imunidade. A nossa imunidade física é controlada pelo timo. Se o timo está fortalecido, nós ficamos imunes às doenças. Por isso que uma pessoa alegre e feliz é mais saudável. Então temos que pensar o seguinte, eu preciso trocar mais, expressar mais amorosidade, receber amorosidade, para que esse chakra aqui rode rápido e o timo fique forte e mande para todo o organismo aquelas substâncias que fazem com que a gente fique imune às doenças. Estão ligados? Que saúde tem a ver com amorização, com amorosidade, expressar amorosidade. Tá bom. Os egoístas sofrem mais frequentemente de infartos e de outras doenças, porque os egoístas vivem no seu mundinho particular. Isso aqui, às vezes, até gira o contrário. Sabe que tem chakra que gira o contrário, né? Quando a coisa tá feia, o chakra não só para de funcionar, como começa a girar o contrário. Ele começa a trabalhar negativamente em cima do órgão. Uma mente mais egoísta, mais voltada para si mesma, é muito ruim para a saúde. Uma mente mais compassiva, mais voltada para o próximo, traz mais tranquilidade, resultando por isso uma saúde muito melhor. O nosso sistema educacional, desde que ele foi bolado e que passou a existir as escolas, como a gente conhece hoje, as escolas nas quais nós frequentamos quando criança, nesse sistema houve uma separação e a escola passou a desenvolver apenas o intelecto, né? Então eles trabalham mais o intelecto e dão pouca atenção às coisas do coração. Não sei se tem professores aqui, pode me dizer se estou falando certo ou errado. Menos foco nos sentimentos, deixando essa tarefa para a religião, porque acreditam que lá na religião vai se falar mais dessas coisas, da amorosidade, dos sentimentos e tal. E a escola fica só trabalhando no intelecto. Na verdade, quem tem que cuidar mesmo dessa questão de ensinar os filhos a expressar a amorosidade é dos pais, né? Não é na igreja, não é em lugar nenhum. Na educação em casa, pelo exemplo do comportamento dos pais, os filhos vêm e fazem igual, né? Filho faz igual aos pais, certo? Eu já contei para vocês, acho que uma vez. Eu estava casado
há algum tempo. Cheguei em casa, a minha esposa estava deitada na cama chorando. Um susto, né? Ela estava grávida de 6 meses. Eu disse, apavorado, o que houve? Tu nunca disseste que me amas. Ela me disse isso. Tu nunca me disseste que me amas. Eu assim, hã? Eu nunca disse que te amo. Nós estamos casados há quase 1 ano, estamos esperando nosso filho, e eu não te amo. Mas tu nunca dissesse. Você vai entender, mulher? Você sentou lá, levanta aí. Assim, romântico, né? Mas depois eu fui raciocinar. Cara, como é que um cara se casa e nunca disse para namorada, para esposa, eu te amo? Eu nunca tinha dito. Por que eu nunca tinha dito? Porque eu nunca tinha escutado, sabe? Meu pai nunca me disse. Ninguém nunca me disse. Eu não sabia, não expressava isso. Eu via no cinema. Eu achava que aquilo era coisa de cinema. Não era da vida real. Então, eu nunca tinha dito. E será que ela tinha dito para mim? Eu nem lembro disso também. Não sei se ela me disse alguma vez isso. Se ela tivesse me dito, me chamaria atenção, né? Mas ela ficava esperando que eu dissesse. Aí eu assim, eu não acredito. Aí eu fui fazer uma... Ah lá, deu um nó na minha cabeça, né? Aí eu fui pensar no assunto e nasceu meu filho. De cara, eu te amo, eu te amo, eu te amo, de cara, né? Lógico, né? Passado um tempo, meu pai fazia 50 anos de idade. Eu assim, é hoje. Abracei o meu pai no dia do aniversário dele, eu com 50 anos, meu pai já com 70 e pouco. Pai, eu te amo. O que é que ele me disse? Eu também te amo, filho. Eu disse, cacete. 50 anos para me dizer isso, por que não me disse lá atrás, né? Eu talvez fosse um homem diferente, fosse um homem melhor, se eu soubesse que era amado, não é verdade? Mas eu não tinha escutado. Aí eu comecei a trabalhar isso dentro da minha própria família. Gente, é a coisa mais linda, mas eu já contei isso aqui para vocês, mas tem gente diferente aqui que nunca escutou. É a coisa mais linda. Os meus netos chegam lá em casa, já tudo mocinho, me abraçam e ficam abraçados, me beijam, dizem, vô, eu te amo. Todos os dias vocês foram lá em casa, todos os dias dizem. E a minha neta que está morando lá em casa temporariamente comigo, quando ela acorda, chega na cela, bom dia, vô, eu te amo. Aí ela dá uma volta, dá um jeito, vem, eu te amo, vô. Ela diz 2, 3 vezes por dia. Olha só que diferença faz quando você decide mudar a programação da sua vida e resolve fazer aquilo que você entende que é certo. Porque o seu comportamento vai influenciar todas as pessoas à sua volta. Entendeu? Você influencia as pessoas à sua volta. E aos filhos, então, ele é cópia. Eles vão fazer cópia, né? Então, a compaixão, esse sentimento fantástico, essa coisa linda de se entregar. Então, quando você começa a fazer, você começa a ensinar. Porque a pessoa que recebe uma atitude compassiva, ela vai saber o bem que fez e ela provavelmente, o dia que tiver oportunidade, vai fazer isso também. Ou alguém que estiver olhando, que vê, vai dizer assim, que legal isso, né? Eu também posso fazer isso, certo? Se for uma daquelas pessoas meio atravessadas, vai dizer que idiota, né? Não, mas se não, for uma pessoa legal, ela vai dizer que legal isso, eu posso fazer também. Estou longe. As religiões e a compaixão. O tema é tão importante para a sociedade que é incentivado por todas as religiões, que falam da necessidade de se cultivar a compaixão. Dentro do Espiritismo também vemos isso, mas não é tão explícito, como eu já disse para vocês, como no budismo. Né? Lá eles acentuam mais isso com frequência. Mesmo que elas abordem o assunto de formas diferentes. Então, dentro do cristianismo, da Igreja Católica, ou do Espiritismo, como nós acompanhamos, com toda certeza existem expressões, relato de atitudes de Jesus, ou de alguma coisa em que existe a atitude da compaixão, mas eles chamam de caridade, ou chamam de outra coisa. Não é? Porque uma caridade, para ser verdadeira, ela tem que ter embutida nisso aí um ato de compaixão, né? Porque você só vai fazer uma caridade de verdade quando você tira de dentro de você essa atitude, ou até tira do bolso de você essa coisa para poder ajudar o outro. E nisso, então, existe uma atitude compassiva. É da natureza humana trabalhar em conjunto, sabe? Nós viemos para a Terra não para viver sozinhos, cada um dentro da sua casa, né? Não é para viver sozinho. Não é? Tanto que, na nossa programação da Terra, nasce homem e mulher, para juntos terem filhos e formar uma família. Olha, a nossa própria forma de existir já é um trabalho de equipe, né? Mas as famílias estão ficando cada vez menores, né?
Meu avô teve 11 filhos, meu pai teve 6, eu tive 3, meus filhos têm 1. E alguns só têm cachorro. Esse dia li esse texto e o cara dizia assim, fez essa regressão que eu fiz também, achei interessante, ele disse assim, o meu filho só tem um cachorro e é castrado. Quer dizer, não vai nem criar o cachorro. Ou seja, nós temos que pensar, mas aí você olha para o lado e vê que isso é verdade, não é? Eu vejo isso porque, cara, eu venho de uma família que lá atrás era um monte de tios. Chegou, foi diminuindo. Meus filhos só têm um filho. Eu sou neto de um cara que teve 11, de um pai que teve 6, eu tive 3. Tá vendo essa redução? Em 100 e poucos anos? Para onde isso vai? A gente precisa ficar atento. Para onde a gente vai? Cada vez mais para o individualismo, não é? Porque não se tem mais muitos filhos? Ah, porque é muito dispendioso. Não, mas qual é o problema? Meu pai tinha 5, 6 filhos, ele dava conta do recado, a gente morava com simplicidade, andava em escola pública, mas ninguém deixou de fazer nada. Eu virei engenheiro, meu irmão virou advogado, todo mundo chegou lá, onde queria chegar. Mesmo tendo nascido no interior da ilha, numa família pobre, não quer dizer nada. Ele distribuiu o amor dele, sem dizer, né? Fez tudo aquilo ali, mas deu conta do recado. Mas hoje parece que não, o cara fica pensando, se eu tiver mais filhos, não vou poder passear na Disney, não vou poder ir para a Europa, né? Não vou poder comprar um apartamento lá no centro, na praia. Não sei, faz essas contas todas antes de pensar na família. Precisamos estar atento e ajudar os nossos filhos, as pessoas à nossa volta, a repensar essa atitude de si, de diminuir e ficar sozinho, né? Daqui a pouco o cara está sozinho, dentro de casa, só ele e o telefone celular. Mais nada. É fácil de ver a diferença, os benefícios de uma mente compassiva e o mal que uma mente não compassiva. Então, voluntariamente, iremos analisar cada vez mais e mudar cada vez mais a nossa atitude. O treinamento da mente não pode ser imposto a ninguém. É preciso que nós mesmos vejamos os benefícios e queiramos crescer, não é? Essa forma mais amorosa, mais compassiva de viver, não dá para si querer empurrar goela abaixo de ninguém, né? Você tem que observar e querer mudar. E querer dizer, eu quero ser um cara melhor, eu quero ser mais alegre, quero ter mais amigos. Roberto Carlos que cantava, eu quero ter 1 milhão de amigos, né? E bem mais forte poder cantar, não é isso? Eu quero ter 1 milhão de amigos. Ou seja, quer expandir a sua amorosidade, quer expandir a sua alegria, quer expandir o seu conhecimento, quer expandir o amor, sabe? Que é para isso que nós estamos na Terra e a gente acha que é só para ter bens, para ter coisas, eu e as minhas coisas. Normalmente, nossos problemas nascem de percebermos apenas as situações a nível das aparências. Nós nunca olhamos para as situações e vamos mais profundamente para saber por que aquilo está acontecendo. A gente vê aparentemente e já traça o nosso julgamento com base naquilo que a gente tem lá dentro da cabeça e o assunto fica por ali, né? Mas nunca leva a sério a realidade do que possa estar acontecendo ali. Então, a gente precisa olhar para o mundo com um pouco mais de atenção e ver por que as coisas estão acontecendo. Olhar para o nosso lado e ver as coisas acontecendo e entender por que está acontecendo. Para que a gente possa, então, estar mais partícipe, mais... Viemos para o mundo para trabalhar em conjunto, na verdade? Nós não viemos para o mundo para viver sozinho. Então, para poder estar entendendo o que está rolando à nossa volta e poder entrar na ação e no movimento daquilo que acontece à nossa volta. Ficamos no nível das aparências e, com base nisso, fazemos, então, os nossos julgamentos. Mas nós precisamos mudar isso aí. Também nos concentramos na felicidade de curto prazo e não da de longo prazo. Sabe? Estou trabalhando aqui para comprar um carro. Aí comprou o carro e a felicidade dele acabou ali. Não é? Então, se é para comprar coisas, para ter coisas, isso tem um tempo que acaba, porque na hora que tem, a coisa acabou. Mas se você trabalha na felicidade de longo prazo, você vai trabalhar mais consigo mesmo. Você é uma pessoa melhor, você é uma pessoa feliz, você é mais compassivo, vou ter mais amizades, sabe? É uma coisa que é para durar toda a vida. Essa alegria que eu estou buscando, essa felicidade que eu estou buscando, é uma coisa que é para durar para toda a vida. E não só até o final desse ano, ou até o final do ano que vem, quando a coisa estiver resolvida. A casa está pronta, o carro está comprado, né? E aí acabou. Consegui passar para vocês um pouquinho dessa
Espero que sim, que Deus abençoe a todos vocês e que possam pensar no assunto e, quem sabe, assim, fazer algumas mudanças, né? Não é assim, amanhã serei uma pessoa totalmente compassiva. Não, não. Vou começar a olhar o assunto com uma certa atenção e vou começar a caminhar no sentido de me entregar mais, né? E assim, então, poder ser mais feliz e mais saudável. Muito obrigado pela atenção de vocês. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Não, mas... Se só tivesse cantado uma música já era o suficiente, né? Que noite maravilhosa, né, meus irmãos? Que mensagem linda da noite, bem explicadinha, trazendo direcionamento para que nós possamos buscar esse entendimento tão necessário para a nossa evolução aqui na Terra. Hoje, então, que o nosso irmão Luiz seja muito bem-vindo, fazendo parte desse momento tão especial da harmonização da nossa casa. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E a gente só tem a gratidão ao nosso irmão pela mensagem da noite e pelos músicos que nos alegraram os nossos corações. Então vamos fechar os nossos olhos e com muita gratidão em nossos corações por poder estarmos aqui nesta noite, recebendo tanto amor, tanto carinho dessa equipe espiritual, desses irmãos que trouxeram as músicas, a mensagem, para nos direcionar aqui na Terra. Obrigada, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal
Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.